Para mim é uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês, especialmente na noite de hoje, que é o aniversário da UAC, E a UAC faz parte da minha vida. Então, eu amo todas as irmãs da UAC, sejam de perto, de longe, primeira, segunda, terceira região, E o Senhor tem sido muito gracioso com a minha vida e me dá o privilégio de estar à frente dessas mulheres guerreiras, aguerridas, fortes, abençoadas das mãos do Senhor. Em nome do DAC, eu quero parabenizar o casal que está aniversariando, Eu quero dizer a vocês que isso é pura graça. Eu vou completar 45 agora no dia 31. E eu sei que a caminhada não é fácil. A caminhada é árdua. Mas nós temos a graça de Deus sobre nós. Eu tenho presenciado casamentos que não duram 30 dias. São anulados. Um olha para o outro e diz, não era isso que eu queria. Eu não lhe amo. Eu me enganei. Mas Deus é muito bom para conosco. Nos fazendo caminhar juntos, como marido e mulher, nas adversidades, na alegria. Então aqui fica a nossa palavra de felicitação para o casal. E que outros 45 venham, se o Senhor não vier buscar a sua igreja, 44, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero parabenizar as irmãs da UAC, 35 anos, 33 anos, muitos anos, servindo a Deus com alegria. E eu sei que muitos são os frutos desse trabalho. Filhos que cresceram e estão na obra de Deus, maridos que hoje são oficiais, Netos que já estão entrando na caminhada cristã. E isso, irmãs, não tem preço. A bênção de Deus sobre a nossa vida, ela não acrescenta dores. E nós louvamos ao Senhor por isso. E ontem nós encerramos o concílio ontem, mas eu fui para outro hotel em Gravatá, o Hotel Canários, que era o encontro de mulheres da primeira distrital de Recife. Estávamos comemorando o Dia da Mulher, nós colocamos ali 153 mulheres. Foi um dia muito especial. E nós encerramos as atividades às 5 horas da tarde, eu preguei à tarde e fui para Caruaru. Preguei em Caruaru à noite, cheguei em casa 2 da manhã, fui para a escola dominical e vim. Meu marido me trouxe, teve pena de mim, Não deixou eu vir de ônibus, então eu vou lhe levar. Então, glória a Deus por isso. E nós estamos aqui hoje para a glória de Deus, irmãos. Eu queria só que cada irmão aqui nesta noite pudesse imaginar o privilégio que você está tendo de vir à casa de Deus, no dia do Senhor, cultuar a Ele. E isso deve ser feito com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, que haja reverência neste lugar, porque nós estamos adorando aquele que é digno, o Santo dos Santos, o Cordeiro de Deus, como nós cantamos ainda há pouco. Então, que você possa se concentrar aí na presença de Deus. Pode dizer a seu irmão, a sua irmã, não me atrapalhe, não converse comigo agora, eu vou só adorar a Deus na beleza da sua santidade. Queridos, a mulher de Provérbios 31 dispensa qualquer comentário. É exemplo, é modelo para as nossas vidas. E geralmente nós costumamos tomar versos de Provérbios 31 para fazermos as nossas festividades, e isso fala profundamente ao nosso coração. Mas eu queria nesta noite falar sobre 2 outras mulheres também que foram bênção nas mãos de Deus e que também servem de modelo para nós. A descrição dessas mulheres, das atitudes delas, das ações que elas fizeram, que contribuíram de maneira profunda para a obra de Deus, está em Juízes, no capítulo 4, a partir do verso 4. A leitura vai ser um pouquinho extensa, mas os irmãos acompanhem aí e procurem entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós nesta noite. Juízes, capítulo 4, a partir do verso 4. Diz assim: Débora profetiza
mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali. E disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaani, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete e Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber queneneu, porquanto havia paz em Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela, porém, abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém a te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Que Deus nos abençoe. Amém? Os irmãos podem sentar. Queridos, o povo de Israel sempre fazia o que era mal diante dos olhos de Deus. Eram atitudes que feriam a santidade de Deus. E Deus, como justo juiz, como soberano, como todo-poderoso, muitas vezes ele castigou, ele trouxe juízo para o povo de Israel. Alguém pode dizer que Deus era ruim. Não, Deus é justo, Deus é soberano, Deus faz aquilo que lhe apraz, porque tudo que existe é dele, é para ele, e ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por exemplo, as nossas vidas. Nós não temos nenhum direito
sobre as nossas vidas. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Nós somos feituras das mãos de Deus. E Ele nos fez para o louvor da sua glória. Pastor Ronaldo Lidório, numa de suas mensagens, ele diz que o interesse de Deus pelo homem é tão grande, é tão tremendo, que o homem não é capaz de entender a preciosidade que ele é para Deus. Por isso nós desobedecemos, por isso nós pecamos, por isso nós desonramos o nome de Deus, porque nós não temos a capacidade de imaginarmos a expectativa que Deus tem sobre nós, o que Ele espera de nós, o que Ele deseja de nós, por conta do nosso pecado e das nossas maldades. E Deus resolve abençoar o povo de Israel. Existia um chefe de exército, muito mau, cruel, que perseguia o povo de Deus. E Deus resolve dar um basta daquilo. E Ele revela a Débora que Ele quer dar vitória ao seu povo, mas quer usar Baraque para trazer essa glória para o povo de Israel. A Bíblia diz que Débora era profetisa e era esposa de Lapidote. Era uma mulher. Quando a gente fala em mulher, nós somos levados a pensar em roupas, bolsas, sapatos, bijuterias, joias, perfumes, né? O que mais? A estética que está aí no auge. Todas essas coisas são inerentes à mulher. E quando a gente pensa em Débora, Débora era uma mulher. Então, lógico que ela tinha também os seus cuidados pessoais com ela. Mas a Bíblia diz também que ela era esposa de Lapidote. Como esposa, ela tinha suas obrigações, seus deveres, cuidar do seu marido, lavar, engomar, fazer a comida, coisa que as mulheres de hoje não querem fazer, né? A maioria não quer fazer. Eu vejo lá na minha cidade, tem esse do Bolsa Família, o almoço, não é? Lá que é R$1. Se você passar, o restaurante popular, obrigado, irmão. Se você passar 10 da manhã, irmãos, a fila é tão grande que eu fico imaginando, meu Deus, como é que esse povo consegue um negócio desse? E eu procurei fazer uma pesquisa. Eu digo, não é possível que esse povo todo seja do comércio. O comércio ia fechar, né? Pois são donas de casa que vão comprar comida, levar para casa, porque elas não querem cozinhar. Então elas se sujeitam a ficar naquela fila, esperando comprar uma ficha, depois entra noutra fila para pegar o alimento. Mas a gente sabe que hoje realmente é difícil. Por quê? Porque a mulher resolveu trabalhar fora. E ela trabalhando fora, ela fica limitada, né? Ela tem uma limitação para os filhos, ela tem uma limitação para casa, ela tem uma limitação para o esposo. Eu estava ouvindo ontem uma senhora de 40 anos, bem jovem, mora em Caruaru, mas trabalha numa outra cidade. E ela estava me dizendo como é a vida dela. Ela disse, eu saio 7 da manhã, volto 7 da noite. Então, quando eu chego, depois de um dia de trabalho, eu tenho 2 meninos, uma de 4 e um de 6. Então, vou dar assistência a eles. Vou brincar, vou correr, né? Vou fazer palhaçada para eles, para compensar o dia que eu fiquei fora. E aí, os serviços de casa eu vou acumulando. No sábado, eu enlouqueço. Eu tenho que lavar a roupa da semana inteira, engomar, fazer a faxina da casa e ainda ficar com os filhos. Então é uma sobrecarga muito grande que a mulher tem hoje. E eu creio que Débora, ela tinha os seus afazeres, ela tinha os seus compromissos como esposa, mas além de tudo isso, irmãos, ela era profetisa. Uma mulher à disposição de Deus. Tinha que ter tempo para ouvir Deus falar com ela,
para ela transmitir a mensagem para o povo de Israel. E aquele momento não era fácil, era um momento difícil. E a Bíblia nos diz que Débora se colocou, se dispôs a ser mãe de Israel. Não era de um filho, não era de 10 filhos, era de uma nação. E eu pergunto às irmãs, será que o nosso Brasil está precisando de mães? Como está? Como nós temos o que fazer no nosso país, irmãos? Às vezes, nós criticamos muito os políticos, não é verdade? E realmente eles são ruins, eles são maus, eles são cruéis. Mas isso não é da nossa alçada. Nós precisamos nos colocar como mães do Brasil. Mulheres que oram. Mulheres que clamam a Deus. Mulheres que se colocam na presença de Deus, clamando por esse país. Isso é uma obrigação nossa. Nós estamos num país doente, um país que está em coma, um país que está na UTI, um país que eu escuto muitas pessoas evangélicas dizendo, não tem mais jeito. E eu quero dizer a você nesta noite, tem jeito. Tem jeito porque o Deus do Brasil é o nosso Deus. Tem jeito porque o Deus do Brasil, os ouvidos dele não estão agravados para que ele não possa ouvir as nossas orações. Eu estive na Coreia, irmãos, na Coreia do Sul, e uma coisa que alegrou meu coração naquele país, um país que passa por dificuldades também, mas é um país onde os crentes vivem em oração o dia, a tarde, a noite e as madrugadas. Existem montanhas de oração na Coreia do Sul, em quase todos os lugares onde os crentes passam a noite orando. Durante o dia você chega no estabelecimento comercial. Aqui e acolá você está vendo um grupo de irmãos de mãos dadas, funcionários, orando. No meio da rua você passa, você vê aquele grupo de irmãos de mãos dadas, orando. Esse país só pode ser abençoado. Aí nós vamos ver igrejas superlotadas, muita gente caindo aos pés do Salvador, porque tem alguém orando. Você precisa ser mãe do Brasil. Se você não orava pela nossa pátria, comece a partir de hoje a assumir um compromisso com Deus, orando pelo Congresso, que é de onde saem as leis mais terríveis para o nosso país. Precisamos orar. Aqueles homens não têm Deus no coração, mas ali tem 1 ou 2 ou 3 que são servos de Deus. E a Bíblia nos diz que por amor de um justo, Deus deixaria de destruir uma nação se tivesse um justo naquele lugar. Então, queridas, nós temos uma responsabilidade muito grande. Débora, além de ter os afazeres de casa, ela ia todos os dias para uma montanha. Gastava esforços. As suas forças eram utilizadas para ela ir para debaixo de uma palmeira, onde ela ficava atendendo as pessoas, aconselhando as pessoas, para que aquelas pessoas não fugissem das vistas de Deus, para que aquelas pessoas fossem pessoas boas, fossem pessoas obedientes a Deus. Débora tinha essa incumbência de orar, de aconselhar, de falar com aquele povo. O que nós estamos fazendo? O que é que tem saído da nossa boca? Como mulheres de Deus, como mulheres idôneas, nós temos falado do amor de Cristo para os perdidos.
Nós temos dado testemunho do Senhor aonde nós estamos, seja no ônibus, seja num consultório médico, seja na faculdade, seja no seu trabalho, aonde você colocar o seu pé, esse lugar é santo, porque você é santa, porque o Senhor dos exércitos lhe comprou, lhe redimiu, mudou a sua história. Você tem responsabilidade com Deus. O seu linguajar não pode ser um linguajar qualquer. A sua boca só deve ser aberta para abençoar as pessoas. Não podemos usar a nossa língua para fofoca. Não podemos usar a nossa língua para difamar alguém. Não podemos usar a nossa língua para disseminarmos o mal. Não. Nós somos mulheres de Deus. Nós somos bênçãos nas mãos de Deus. Como você está tratando o seu filho? Quantas mães que olham para o filho porque ele comete um erro e diz: você não vai ser nada, você não presta, você só me faz vergonha, você só me dá trabalho. Quantas mulheres que olham para o marido bêbado quando chega em casa e lança maldição ainda mais sobre a vida dele. Quantas mulheres que não têm a coragem de pregar o evangelho para a sua vizinha, porque você dá um mau testemunho para ela. Queridos, a nossa responsabilidade é muito grande diante do nosso Deus. Pedro já dizia: sede santo como é santo o vosso Pai celestial. Há uma incumbência sobre as nossas vidas de sermos santos como o Senhor. Deus espera de nós, mulheres, muito, porque Ele nos deu muito. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz que na plenitude dos tempos Jesus nasceu, e nasceu de uma mulher agraciada, abençoada, usada pelo Senhor para dar a luz ao Salvador. E isso foi uma honra. As mulheres não tinham direito a nada. As mulheres tratavam o marido como Senhor. Mas Deus mudou esse quadro. Deus nos visitou com muita graça. E Deus colocou sobre nós a honra de sermos filhas deles, amadas, menina dos olhos de Deus. Isso é demais para nós, e por isso nós precisamos, queridas irmãs, darmos o testemunho de verdadeiras servas de Deus. Paulo diz que as mulheres mais velhas é para orientar as mais jovens, para cuidar, para abençoar, para exortar. Nós temos essa incumbência, mas às vezes nós deixamos de fazer isso e vamos comentar mal contra aquela irmã mais jovem que sem experiência faz alguma coisa que não deveria ter feito. Mas a nossa obrigação é chamá-las, trazê-las para junto da gente, oferecer a nossa mão, oferecer o nosso ombro, orar por elas, ser exemplo para elas. Essa é a nossa função. Era assim que Débora fazia no seu tempo. E aí Débora, lá debaixo da palmeira, manda chamar Baraque. E diz: Baraque, você não sabe que Deus disse que vai dar Sísera na sua mão, vai levar você para uma batalha, mas a vitória já é certa. E naquela hora, Baraque treme nas bases, lembra dos 900 carros de ferro que Sísera tinha, cada carro com um motorista, o exército de 10.000 pessoas que Baraque tinha. Ele ainda tremeu diante do exército de Sísera.
E ele disse: Débora, eu só vou se você for. E Débora, como mulher corajosa, como mulher de Deus, como mulher destemida, como mulher que sabia, entendia os planos de Deus, ela sabia discernir a voz de Deus, e Deus já havia falado no seu coração, ela diz: eu vou. Veja aí a necessidade que tem de mulheres estarem ao lado de homens, os auxiliando, os ajudando, estendendo a mão. Eu fico triste quando eu escuto alguns pastores dizendo das dificuldades que tem para eleger uma presidente de UAC. Porque a maioria dá uma desculpa: não posso, trabalho, tenho filhos, tenho marido, tenho universidade, é muita coisa, pastor, para mim, eu não posso. Queridas, diga assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É a tua obra, eu quero fazer. É a tua obra, eu estou disposta. É a tua obra, eu me ponho diante de ti, Senhor. Quero somente a tua graça, porque o Senhor vai nos ensinar, irmãos, a remir o tempo, a fazer as coisas tudo dentro daquele espaço, e vai sobrar tempo para fazermos a obra desse Deus que nos chamou de maneira tão gloriosa. Porque o salmista Davi, ele nos diz no Salmo 40, que nós estávamos num perigo, num lamaçal tremendo, num charco de lodo. A tendência era os nossos pés escorregarem, e nós nem saberíamos onde estaríamos hoje se não fosse o Senhor na nossa vida. Mas o Salmo 40 diz que o Senhor nos tirou desse charco, desse lamaçal, do pecado, da miséria. Talvez aqui algumas hoje, se não fosse o Senhor, fosse uma prostituta nas calçadas de João Pessoa, vendendo seu corpo. Mas o Senhor te alcançou. O Senhor te cobriu com o sangue do Cordeiro. O Senhor lavou a tua alma, perdoou os teus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida. E você está aqui hoje honrando o Senhor, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele nos tirou deste lamaçal, desse charco de lodo, e firmou. Coisa linda, irmãos. Os nossos pés estavam escorregadios, mas Ele firmou. E a Bíblia nos diz que Ele nos firmou numa rocha. A rocha é Ele. A pedra viva, angular, é nele que nós estamos firmadas. Louvado seja Deus. Não tenha medo. Você é do Senhor. Ele já lhe comprou. O seu nome está escrito no livro da vida. Não tem demônio que lhe arranque das mãos do seu Deus. Mas além dele firmar os nossos passos, Ele colocou um novo cântico nos nossos lábios. Hoje nós podemos olhar para o Senhor e glorificar o seu nome. Hoje nós podemos olhar para o Senhor e abrir o nosso coração para Ele, conversarmos com o Senhor a hora que nós quisermos. Não precisa marcar audiência, não precisa marcar horário. Entra no teu quarto, fecha a porta, clama ao Senhor e Ele te responde. Louvado seja Deus. Débora sabia disso, e Débora foi firme. Era a mão direita de Baraque. E aí ela dá a ele todas as instruções e diz: nós vamos para o ribeiro de Quizon. O ribeiro de Quizon, irmão, não tinha uma gota d'água, seco. Então foi muito fácil eles chegarem lá. Mas aí
Císera persegue o povo de Israel e vai também para o ribeiro de Quizon, com os 900 carros de ferro. Mas com certeza, aquela mulher clamou a Deus e disse: Deus, tu me disseste que a vitória era nossa. Manda uma chuva bem grossa agora para encher esse ribeiro. E Deus fez chover. E a lama tomou conta daquele lugar. Os carros engancharam, não saía nem para frente nem para trás. Deus destruiu todo aquele povo. A Bíblia diz que não sobrou um. Não tem problema, não tem dificuldade que a oração não resolva. Porque infelizmente, irmãos, a gente usa a língua para falar demais, para dizer bobagens, para conversar o que não convém. Mas se nós usássemos a nossa língua, irmãos, pelo menos 1 hora por dia em oração, o céu descia para a terra. Deus faz o impossível pelo seu povo. 10.000 homens ao lado de Baraque. E Deus capacitou aquele povo para lutar naquela guerra e destruir todos os inimigos. Císera, muito esperto, foge, pula do carro e sai correndo. E Baraque atrás dele, mas não conseguiu pegá-lo, porque ele chegou numa tenda, tinha uma mulher na porta, e ele pediu para entrar naquela tenda. Não tinha discernimento de Deus, sabia nem onde era que ele estava entrando, né? E quando ele chega, Jael diz: pode entrar. Tudo que aquele homem queria era um descanso agora. Ele lutou muito na guerra, ele estava totalmente desnorteado. E aí Jael oferece uma cama para ele. Imagine só, leva ele para o quarto e cobre ele. Sabe com que, irmão? Era um tapete grosso que se usava nas casas, tapete imenso. Então ela pegou aquele tapete, enrolou o cabra todinho, deixou lá abafadinho. Ele disse: eu estou com sede. E ela não deu água a ele, deu leite. Leite tem um poder terapêutico, irmãos. Deu um sono naquele camarada tão grande, foi pior do que uma anestesia. E Císera, ele não imaginava que aquela mulher era fabricante de tenda. Ela sabia tudo de tenda. Quando ele está lá bem deitado, enrolado com aquele tapete, dormindo, não sei se roncava, né? Mas estava lá, ela tinha certeza que ele estava dormindo. Ela vai, pega uma estaca da tenda e um martelo. Irmãos, imagine que astúcia daquela mulher. Mas estava dentro dos planos de Deus. Mulher inteligente, mulher sábia. Quem teme ao Senhor é inteligente. Imagine o que é você conseguir com uma feira passar um mês todinho, né? Às vezes as coisas limitadinhas, mas você sabe, é tanto de café, tanto de açúcar, tanto de arroz. Vive em cima assim de um aramezinho, né? É um trapézio, mas dá conta. A mulher sábia, a mulher inteligente. Eu cheguei um dia desse na casa de uma irmã, ela estava fazendo bife de casca de banana. Pense numa delícia. Eu disse: minha irmã, não acredito num negócio desse. Ah, minha filha, aqui é assim, muito gostoso, alimentando a família, economizando. Então, mulher de Deus é mulher inteligente. Deus nos dá graça, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá revelação, Deus mostra como nós devemos agir. Císera pega aquela estaca, bate na testa. Irmãos, eu fico muito impressionada. Podia ter sido em outro local que tivesse mais carne, né, pastor? Mas a testa é osso puro.
E ela larga o martelo. Irmãos, a coisa foi tão profunda que a estaca bateu no chão. Rompeu a testa, a cabeça, aquele tapete grosso, o colchão da cama bateu no chão, irmãos. Esse camarada ficou vivo? Lógico que não. Morreu. E ele pediu a ela: olha, se alguém perguntar se tem alguém aqui, você vai dizer que não. E naquela época, quando alguém se escondia numa tenda, o inimigo, o adversário, não podia entrar nesse lugar. Se a pessoa, a dona da casa, dissesse não está aqui, eles não tinham o direito de entrar para vasculhar, como hoje a polícia entra, né? Abre o guarda-roupa, olha debaixo da cama, mas naquela época não podia. Então, quando ele disse, se alguém perguntar, você disse que eu não estou aqui, ela correu para a porta para esperar exatamente quem vinha atrás dele. Ela fez o contrário do que ele pediu. E ali ela faz a declaração que ele está na sua casa, no seu quarto, na sua cama. Mas estava morto. O inimigo tinha sido destruído. Você está sendo chamado, irmãos, nesta noite, para destruir as obras do diabo. Foi Jesus quem te convocou. Ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele. E nós podemos desbaratar toda ação do inimigo, seja dentro da sua família, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja onde for, você tem a autoridade de Deus. Enfia a estaca, bata com força, extermine o inimigo. Foi cantado um hino aqui que nem culpa, nem medo vai nos atrapalhar, porque nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso. A graça do Senhor, irmãos, é algo que nós nem podemos imaginar. O nosso Deus é o Deus da provisão. Quando eu penso que estou só, Ele chega. Quando eu ergo os meus olhos para os céus, eu já vejo resposta de Deus. Eu já vejo o agir de Deus. Aquele filho que dá trabalho, ore. Deixe de reclamar toda hora que ele chega em casa, ore. Deus vai pegá-lo na esquina. Deus vai fazer alguma coisa e vai trazer para os seus pés. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. E nós não geramos filhos para perdição, nós geramos filhos para honrar a Deus, para louvar a Deus, para servir a Deus, para ser bênção nas mãos de Deus. Não desanime, não ache que chegou ao fim. Ah, minha irmã, a senhora não sabe há quanto tempo esse menino está nas drogas. Para Deus não tem tempo. Ele ressuscitou a filha de Jairo, imediatamente, assim que ela tinha morrido, mas também ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. Tempo não é questão para Deus. Às vezes, nós nos apegamos só quando tem, mas meu Deus, 30 anos, que hora e o que é que tem? Você está orando ao Deus vivo. Pode passar o tempo que passar, as suas orações estão guardadas em taças de ouro. As suas lágrimas, Deus está vendo, e Ele vai enxugar. Ah, irmã, a senhora não sabe quantos anos eu oro pelo meu marido. Continue orando, não desista não. Porque se você parar, você vai ter que começar tudo de novo. Então continue. Continue. Ah, irmã, mas é alcoólatra. E o que é que tem? Qual é o problema para Deus? Basta uma palavra do Senhor. E a última palavra é dele. Então, minha irmã, seja como Débora. Débora estava vendo a dificuldade, mas ela cria em Deus. Débora estava no meio da guerra, mas ela cria em Deus. Às vezes, por qualquer bobagem, nós desistimos. Agora, Císera morreu
A arma que Jael usou foi uma estaca. Você não vai precisar de usar estaca. Você vai usar a palavra de Deus, que tem poder, que é autoridade. Passa os céus e a terra, mas essa palavra não passa. Você tem essa arma. Quando Davi foi ao encontro de Golias, Davi disse: tu vens a mim com pau, com armas, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Nossas guerras são ganhas em nome do Senhor dos exércitos. Está aflita? Está desesperada? Está a ponto de desistir? O Deus da provisão está chegando. O Deus da provisão está chegando. Lembra quando Abraão estava lá no Monte Moriá, já para imolar Isaac? De repente Deus fez a provisão. Não faça nenhum mal com o moço. Olha o cordeiro ali. Está ali amarrado pelo chifre. Pega, bota aí no altar e imola. Débora tinha intimidade com o seu Deus. É isso que falta para a gente. Tem intimidade com a vizinha, tem intimidade com a nora, tem intimidade com o sogro, tem intimidade com a sogra, tem intimidade com todo mundo. Mas tem intimidade com Deus, está valendo nada. Deus precisa ser o meu amigo de todas as horas. Tem guerra, mas tem vitória. Tem problemas, mas tem solução. O Deus de Débora é o meu Deus. As aflições que Débora passava, as dificuldades que Débora passava, eu passo também, mas a gente passa com Cristo. O povo olha para mim: mas irmã, a senhora está tão nova. Eu digo: eu sirvo a um Deus maravilhoso, que diz que renova a gente como a águia. Eu vou ficar velha? É? De jeito nenhum. Vou continuar nova. Louvado seja Deus. Mas tem gente que completa 60 anos, abre a boca e fica esperando a morte chegar. Não vem para o ciclo de oração, não vem para o culto de oração, não vem para o culto de doutrina. Quando muito vem no domingo se arrastando. É dor na cabeça, é dor nos ombros, é dor nos pés. Não falta dor em mim não, mas eu sou maior do que a dor. O meu Deus é tremendo. Eu passei o dia todo de hoje passando um cremezinho nos pés para estar aqui. Porque tem artrite, tem artrose, tem neuropatia da diabetes, tem um bocado de coisa ruim. Mas eu tenho um Deus vivo, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus que me ajuda, que me faz vencer as minhas lutas, que é o dono de todas as minhas causas. Meu advogado fiel, assim como ele foi com Débora, ele é comigo, ele é com você. Não vamos sair, irmãs, debaixo da graça de Deus. Porque é a graça de Deus quem nos sustenta, é a graça de Deus quem nos renova, é a graça de Deus quem nos anima, é a graça de Deus quem nos faz estar de pé. Então não saia desta graça por nada. Continue aos pés do Senhor. Continue como Débora, valente, ajudadora. Ajuda o seu pastor. Trabalhe na igreja. Tenha prazer em louvar a Deus. Não dê trabalho não, trabalhe para a glória de Deus. União auxiliadora, são mulheres juntas, se amando umas às outras, unidas e trabalhando. É para lavar a igreja? Vamos embora, porque 20 lava mais depressa do que 2, né, irmãos? Então, uma faz o banco, outra passa a vassoura, outra vem com a água, outra esfrega o rodo, outra puxa a água, e daqui a pouco a casa de Deus está linda, maravilhosa. Agora nós precisamos estar em sintonia com Ele, precisamos estar debaixo da graça dEle, assim como aquelas 2 mulheres foram úteis na obra de Deus, na hora difícil, na hora da tribulação, na hora da guerra. Seja uma Débora, seja uma Jael, não baixe a sua cabeça, mas diga: Deus, eis-me aqui, usa-me para a glória do teu nome. Que Deus nos abençoe.
mais 33 anos e que eu esteja viva para vir pregar aqui. Glória a Deus. Obrigado, pastor Leonardo.